Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Bom, nesse primeiro vídeo a gente vai fazer uma pequena revisão dos módulos 6 e 7, tá bom? Para a gente poder dar continuidade ao nosso conteúdo. Então, a gente tinha começado a ver o estudo do triângulo. Então, o que é um triângulo, né? É um polígono que possui 3 lados, 3 vértices, 3 ângulos internos e 3 ângulos externos, tá bom? Então, ó, os elementos de um triângulo. Então, você está vendo esses carinhas que estão aparecendo aí, ó, A, B e C? Eles são os vértices. Então, os vértices, ó, a gente vai representar com as letras maiúsculas. Ó. Então, tem o vértice A, o vértice B e o vértice C. Tudo bem? Depois, ó, olha lá o que está aparecendo aí para vocês. Um Azinho, Bzinho e Czinho. São os lados. Então, quando eu tiver que representar os lados, ó, eles vão ser representados com as letrinhas minúsculas. E depois, por fim, os ângulos. Então, ó, quando eu for falar desse ângulo aqui, ó, de azulzinho, já que ele representa o vértice A, então ele vai ser o meu ângulo A. Aqui, ó, como ele representa o vértice B, então ele vai ser o ângulo B. E esse daqui, como representa o vértice C, ele vai ser o meu ângulo C. E olha só, os ângulos a gente representa, ó, tá vendo? Com um acento circunflexo, o chapeuzinho, tá bom? Bom, então esses são os 3 principais elementos do triângulo, tá? Os vértices, os lados e os ângulos. Bom, os triângulos, eles têm uma classificação, tanto quanto aos ângulos, tanto quanto aos lados. Então, primeiro a gente vai lembrar a classificação dos triângulos quanto aos ângulos. Então, ó, o meu triângulo, ele pode ser retângulo. Então, quando que o triângulo é retângulo? Quando ele possui um ângulo igual a 90 graus. Olha lá, gente, ó. Esse triângulo aqui, ele é um triângulo retângulo. Olha lá o ângulo de 90 graus, tá? Automaticamente, gente, se esse ângulo aqui é de 90, os outros dois, eles vão ser ângulos agudos. Lembra, daqui a pouquinho vai ter um slide que vai falar sobre a soma dos ângulos internos. Mas a gente já sabe que essa soma tem que dar 180, tá? Então, ó, se aqui eu tenho um ângulo de 90, 90 falta 90 graus para chegar em 180. Então, esses outros dois ângulos aqui, ó, eles vão ser ângulos agudos. Gente, não necessariamente vai ser dois ângulos de 45, tá? Pode ser também, mas não necessariamente. Pode ser um ângulo de 50 e um de 40, por exemplo, tá? 50 com 40 dá 90, tá bom? Então, ó, triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo de 90 graus. Depois, ele pode receber o nome também de acutângulo. O triângulo ele vai ser acutângulo quando ele possuir 3 ângulos agudos. Então, ó, os ângulos agudos eles são menores que 90 graus, tá? Então, olha lá um exemplo, ó. Olha lá, ele tem um ângulo de 60, um ângulo de 80 e um ângulo de 40. Todos esses 3 ângulos, eles são menores que 90 graus. Então, se eles são menores que 90 graus, é um triângulo acutângulo. Olha lá, bem fácil, né? E depois, o triângulo pode ser obtusângulo. Ele vai ser obtusângulo quando tiver um ângulo obtuso. Então, quer dizer, quando ele tiver um ângulo maior que 90 graus. Gente, olha lá, ó. Eu tenho um ângulo de 30, um ângulo de 10. Olha esse cara aqui, ó. Um ângulo de 140 graus. Opa, 140 graus ele é um ângulo obtuso, ele é maior que 90. Então, esse triângulo aqui, ele vai receber o nome de obtusângulo. Beleza, gente? Bem tranquilinho, né? Agora, a classificação dos triângulos quanto aos lados. Então, ó, ele pode ser um triângulo equilátero. Então, o triângulo ele vai ser equilátero quando ele possuir 3 lados e 3 ângulos congruentes. Olha lá, ó. Gente, então, ó, esse triângulo aqui, ó, ele possui os 3 lados, ó, com a mesma medida. Gente, se ele tem 3 lados com a mesma medida, automaticamente ele vai possuir 3 ângulos também com a mesma medida. Tudo bem?
Depois, temos o triângulo escaleno. O triângulo escaleno, a gente fala, né, ele é todo diferente, né? Olha lá, ele possui 3 lados e 3 ângulos não congruentes. Então, quer dizer, ó, cada lado tem uma medida diferente. E cada ângulo, gente, quando a gente não dá valor aos ângulos, a gente coloca assim com esses tracinhos, ó. Então, aqui tem um tracinho só, aqui tem 2 e aqui tem 3. Então, indica que cada ângulo tem uma medida diferente, tá? Então, olha lá, ó, 3 lados diferentes e 3 ângulos diferentes também. Então, esse é o triângulo escaleno. E depois, temos o triângulo isósceles. O triângulo isósceles é aquele que possui 2 lados e 2 ângulos congruentes. Então, olha lá, gente, ó. 2 lados com a mesma medida e o outro não. Uma observação, que eu lembro que eu já passei para vocês na lousa e eu fiz também, vocês têm isso daqui lá no caderno, tá? O triângulo isósceles, como ele tem 2 lados iguais, ele vai possuir 2 ângulos iguais também. É os 2 ângulos aqui da base, ó, tanto esse aqui quanto esse aqui, tá? Então, esses vão ser os 2 ângulos com a mesma medida, são os ângulos da base, beleza? Então, só recapitulando o que nós vimos. A classificação dos triângulos quanto aos lados. Então, olha lá, ele pode ser equilátero, ele pode ser escaleno e ele pode ser isósceles. E a classificação deles quanto aos ângulos, ele pode ser um triângulo retângulo, ele pode ser um triângulo acutângulo e ele pode ser um triângulo obtusângulo. Beleza, gente? Bem tranquilinho, né? E agora a soma dos ângulos internos, que a gente já comentou ali no outro slide. Em todo triângulo, a soma dos ângulos internos mede 180 graus. Eu lembro também que eu fiz a demonstração para vocês na lousa. Então, vocês têm isso daqui lá no caderno também, tá? Qualquer coisa, para dar uma lembradinha, dá uma olhadinha lá. Então, olha lá, gente. Eu tenho um triângulo com vértices. Olha lá, lembra? O vértice sempre representado com a letra maiúscula, ó, A, B e C. E aqui, ó, a gente representou os ângulos, tá? Azinho, Bzinho e Czinho. Então, a soma aí dos ângulos internos, ó, eu sei que se eu somar o Azinho com o Bzinho com o Czinho, ó, tem que dar 180 graus, tudo bem? Então, isso daqui vale para qualquer triângulo, beleza? Bom, um exemplo aqui, ó, bem tranquilinho. Determine o valor de x no triângulo a seguir. Gente, então ele quer saber o valor do x. Então, ó, o que a gente sabe? Que se eu pegar esse x com o 3x com o 2x, a gente sabe que esses 3 ângulos eles têm que dar 180 graus. Então, olha lá, ó, sabendo que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180, temos. Olha lá, vou somar. 2x mais 3x mais x é igual a 180. Então, gente, somando todos esses x aí, ó, vai dar, ó, 2 com mais 3, 5, 5x com mais 1x, 6x, igual a 180. O 6 está multiplicando, Will, nós? Não, o 6 ali do x, tá? Então, o 6 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, ó, 180 dividido por 6, então, o valor do x é 30 graus. Gente, o exercício pediu o valor do x. Se ele quisesse saber o valor de cada ângulo, era só você trocar. Então, aqui, ó, x vale 30. Quanto que seria aqui? 3 vezes o x. Então, 3 vezes o 30 vai ser 90. E aqui, 2 vezes o x, então o x é 30, 2 vezes 30, 60. Tá? E aí você trocaria. Mas no caso, como ele pediu do x, então o x é 30, acabou aí. Tá bom? Bom, gente, então, nessa revisãozinha aí é isso. Agora eu vou mandar um outro vídeo que a gente já vai começar os outros módulos. Beleza? Muito obrigado e até mais. Beijão!